Boa noite, vamos para mais um estudo da palavra. Vamos continuar lendo o livro de Esther. Eu já tinha começado aqui a gravar o vídeo, só que a minha gatinha fez barulho na porta. Aí, em vez de eu pausar o vídeo, eu apertei stop. Encerrou o vídeo, agora eu tô começando tudo de novo, mas amém. Então, vamos continuar a leitura de Esther número 4. Na última leitura, a gente leu Esther 2:3, aonde eu trouxe um pouco sobre a vida de Mordecai, quem foi Mordecai, qual era o cargo dele, né? O que ele fazia, qual era a parentela dele com a rainha Esther, o que ele passou, qual foi a injustiça, o que ele sofreu. E paramos na parte que Amã, né, tendo ele a autoridade recebida do rei Assuero, mandou as cartas para as províncias, decretando a morte dos judeus. E aí toda a cidade de Suzã estava perplexa, né? Os povos estavam totalmente amedrontados, porque eles estavam recebendo ali um decreto de morte. Então paramos aqui. E agora, continuando, Esther 4 fala assim: Esther promete interceder pelo seu povo. Vamos continuar ainda falando sobre Mordecai, tá? Agora é a segunda parte da vida dele, a honra dele vai chegar. E a sua também, amém? Esther 4, versículo 1. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Naquela época, gente, esse ato de rasgar as vestes, se cobrir com um pano de saco e cinza, era uma demonstração de profunda tristeza, luto, choro, muita lamentação, abatimento do povo. Era uma forma de expressão a Deus, esse ato de rasgar as vestes, se cobrir de pano de saco e cinza, tá? Então, foi isso que aconteceu com Mordecai. Quando ele soube que realmente... Então, era uma forma do povo demonstrar muita tristeza, dor, luto, choro. Eles rasgavam as vestes e se portavam dessa forma. É que eu tive que abrir a porta para a gatinha entrar. Continuando então, da onde eu parei. Eu tava falando que era dessa forma, né? Que eles se tratavam, que eles se demonstravam a Deus, né? Com profunda tristeza. Mas eu tava falando que eu lembrei que Mordecai, ele fez isso. Ele se apresentou dessa forma quando ele ficou sabendo que as cartas realmente tinham sido enviadas para decretar a morte do povo judeu, tá? Então, Esther 4, versículo 2. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza, que foi o que eu acabei de explicar, a forma que eles se reportavam a Deus, né? Então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então a rainha Esther ficou sabendo como Mordecai estava. Ela ficou sabendo do que tinha acontecido, né? E ela muito se doeu, a Bíblia fala. Imagino que ela chorou, né? Também se comoveu muito e mandou, né? Enviou roupas para Mordecai se vestir, mas ele se recusou. Versículo 5. Então Esther chamou
a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Momento. Essa Teresa tá... Vamos lá. Versículo 5. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Gente, aqui Então Mordecai, ele se lamentou, se aprofundou na tristeza, né? E aqui fala uma coisa interessante, né? Que todas as leis, toda a palavra do rei que chegava para o povo, ele recebia aquilo já com muita tristeza no coração. Mas tinha uma coisa muito interessante que me chamou a atenção. Com o jejum. Eles já estavam em jejum, o povo. Mediante a tristeza deles, mediante a tudo que estava acontecendo, eles já entraram em jejum. Isso aqui eu acredito que seja um assunto para um outro dia, mas o jejum, ele é algo muito importante, ele é sobrenatural, ele é poderoso. E o jejum que o povo já começou aqui, a gente acabou de ler mais para frente que a rainha Esther também decretou 3 dias de jejum, né? Para o povo entrar junto com ela. Só para vocês entenderem quão importante e sobrenatural é o jejum nas nossas vidas. Que faz parte da nossa vida. E ele não traz assim só um fortalecimento espiritual, mas ele é uma arma, sabe, no mundo espiritual.
pra gente vencer as batalhas, pra gente vencer o dia a dia, por uma causa específica que a gente precisa. Então, o jejum é poderoso. A gente pode falar disso num outro momento. Mas aqui o povo já estava então em jejum, né? E todos eles com muito choro, lamento, tristeza. Ok. E aí a Esther ficou sabendo disso, mandou roupas para Mordecai se vestir, Mordecai recusou. E aí saiu duas pessoas, né? Ataque e não, era uma pessoa só. Ataque, um dos eunucos do rei. A Esther tinha um eunuco, né? O eunuco, ele eram servos do rei, mas que ficavam, tipo assim, fazendo uma escolta para as mulheres do rei. Se eu não me engano, no harém. É tipo uma segurança do harém, onde ficavam as mulheres do rei. Então, eu entendo aqui que para cada mulher do rei tinha um eunuco, né? Era um servo que servia a ela, era uma pessoa que servia a ela. Então, ela mandou a Esther, esse eunuco, até Mordecai para saber realmente o que tinha acontecido. E Mordecai falou tudo o que tinha acontecido, entregou para ele, inclusive o translado, né? A carta, ó. Entrega para Esther, mostra para ela o que foi decretado. Aí o eunuco voltou para Esther, contou tudo que a Amã falou. E aí a Esther manda devolver para Mordecai, né? Eu acho que eu falei a Amã, né, gente? Que a Amã falou. Ai, vocês desculpem que hoje tá... Deu para entender aí, né? Acho que eu falei certo, sim. Mordecai mandou passar para a rainha Esther tudo que a Amã fez, né? Tudo que ele tinha decretado. E aí a rainha Esther mandou devolver para Mordecai a seguinte informação. Aqui no versículo 11, a Esther fala assim, ó: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabe que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro e aí ele dá o aval para se chegar à presença dele. Então aqui a rainha Esther, ela estava falando assim, ó, vocês sabem, todo mundo sabe, que eu não posso chegar diretamente na presença do rei porque eu ainda não fui chamada. A rainha Esther, ela já tinha sido escolhida pelo rei, mas ela ficava no pátio dela, né? No harém lá, no quarto dela, vamos dizer assim. Mas o rei ainda não tinha mandado chamar Esther para estar na presença dele. Então, era uma falta de respeito muito grande, era uma quebra de regra, era algo assim, muito afrontoso você estar na presença do rei sem ser chamado. Então, a Esther já estava falando isso, ó. A única sentença que tem para as pessoas que chegam na presença do rei sem ser chamada é a morte. Então, ó, já tô avisando vocês aí, né? E naquele tempo, durante aquele tempo que ela estava ali, ela ainda não tinha sido chamada para o rei. Então, vocês imaginam, né? E aí, então, né? Mordecai ficou sabendo disso. E aí Mordecai fala o seguinte, no versículo 13: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Ele quis dizer assim, ó, não vai achando que só porque você tá aí que você tá aí no palácio, né, que você tá aí perto do rei, que você vai se livrar. Porque se o povo judeu morrer, você também vai morrer. Você não vai escapar dessa, porque você é judeu, você é judia. Então não entenda não que só por você estar aí no palácio, perto do rei, que você vai se livrar. Ele já deu essa deixa para ela, né? Só tu
Não imagines que por estares na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus. Você não vai escapar não, Esther? Você não vai escapar não. E aí, algo muito interessante no versículo 14, que Mordecai fala. E tipo assim, tudo que aconteceu com a Esther, para quem já conhece a história dela, né? Desde a sua vivência até a chegada dela no palácio, tudo o que aconteceu, e aqui no versículo 14, Mordecai fala uma coisa que a gente pode pensar assim, uau, tudo isso aconteceu para esse propósito, para esse fim. Então esse era o chamado de Esther. Ela foi colocada rainha, ela foi escolhida entre tantas mulheres, né, daquela época, ela foi escolhida e colocada ali como rainha para poder salvar o povo. Fico pensando aqui, de repente a gente tem também alguma coisa na nossa vida que quando a gente faz, ele é um propósito, não só para a nossa vida, mas para a vida das pessoas também, né? Olha aqui, versículo 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Ó, se você se levantar agora, pode ser que haja socorro e livramento para o povo judeu. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, né? Se ela não fizer nada, pode ser que todo mundo realmente morra. Mas se ela fizer alguma coisa, tentar interceder, intervir, pode ser que haja salvação para o povo. E quem sabe, olha só, se para conjuntura como esta é que fostes elevada rainha, Esther, quem sabe que para este fim, para este propósito, você foi colocada como rainha aí, para salvar o nosso povo. Então disse Esther que respondesse a Mordecai. E aí é onde ela decreta. Gente, então vamos lá. Reúne todo o povo, né? Vamos fazer um jejum de 3 dias, ninguém come, ninguém bebe, de dia, de noite. 3 dias em jejum, todo mundo pela minha vida. Eu vou colocar minha vida em risco. Se eu morrer, morri. Eu tentei fazer alguma coisa. Mas assim, gente, essa questão de jejum é muito poderoso. Eu tenho certeza, assim, que a Rainha Esther já tinha uma convicção no coração dela de que o jejum não seria em vão. Não seria em vão. Haveria salvação de Deus ali, através da vida dela. Então, foi uma atitude muito sábia, muito interessante, a posição dela, do povo todo. Vamos se reunir em oração. Vamos orar junto comigo, gente. Vamos estar em jejum 3 dias. E eu vou entrar na presença do rei e seja o que o Senhor quiser. É muito poderoso, né? É um ato de coragem que ela fez. É um ato de coragem. Maravilhoso. E aí, gente, a gente entra no capítulo 5, continuando a leitura, tá? Esther convida o rei e Amã para um banquete. Eu vou ler meio rápido, porque já tá dando quase 20 minutos. E eu quero chegar na honra de Mordecai, que é no capítulo 6. Então vamos lá. Capítulo 5 de Esther. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther no pátio, alcançou ela a favor perante ele. Olha aí, já começa a Deus honrar a rainha Esther. Você imagina estar parada lá, com os trajes reais, parada no meio, sim, e o rei Assuero no trono dele, tipo, ué, o que você tá fazendo aqui, rainha Esther? Quem mandou te chamar? Mas não, a Bíblia fala que quando o rei Assuero viu a rainha Esther,
alcançou ela favor perante ele. Olha o favor de Deus já sobre a vida da rainha Esther. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então ele deu autorização para ela se achegar até ele. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha ao rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Rainha Esther, você pode pedir o que você quiser. Você tem metade do reino. Pode pedir. Qual que é o seu desejo? Qual que é o motivo desse banquete? Por que você chamou? Olha o favor de Deus já sobre a rainha Esther. Então respondeu Esther e disse: gente, a rainha Esther, ela é muito sábia. Aqui você vai ver a serenidade dela, a calma, a tranquilidade. Ela foi muito sábia. Veja. Versículo 7. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com a mão ao banquete que lhes hei de preparar amanhã. E então farei segundo o rei me concede. Ela poderia, sim, acho que no auge da emoção, né? Naquela ânsia, assim, naquela loucura, naquele desespero de querer salvar o povo dela, ela poderia muito bem falar: ó, é o seguinte, esse homem aí fez isso, isso e isso. O meu povo tá correndo risco de morte. Eu preciso, rei, que você faça alguma coisa. Ela não poderia ter agido dessa forma, gente. Mas ela foi muito sábia, ela foi muito calma, ela foi muito tranquila. E a gente aprende uma coisa com ela aqui, que em algum momento, no momento da nossa vida, que a gente tá naquela adrenalina, naquela loucura de querer resolver alguma coisa, a vontade que a gente tem de já falar tudo que tem vontade, de pedir ajuda e tal, e tal, e tal, ela ensina a gente a ter calma, a pensar, a parar, a ter tranquilidade, respirar até 10 e pensar, né? Seguir assim com o raciocínio lógico. Não vamos atropelar tudo, não vamos enfiar o pé pelas mãos, vamos com calma. Então foi isso que ela fez, né? Ela poderia ter falado o que ela precisava ali, mas ela simplesmente falou: olha, vamos se reunir, eu vou preparar um banquete para vocês e lá no banquete eu explico o que eu quero, o que eu preciso, qual é o meu desejo, ok? Versículo 9. Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Então ele acabou de sair, Amã acabou de sair da presença do rei e da rainha Esther, sendo convidado para um banquete. Então ele estava se achando tal, estava todo alegre, feliz. Nossa, fui convidado para um banquete com o rei e com a rainha Esther. E aí, quando ele saiu à porta do rei, ele viu Mordecai. Lembra anteriormente que Mordecai não tinha se prostrado a ele? Mordecai continuou firme e forte na posição. E aí, Amã só aumentava a raiva dele, a fúria dele contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Amã estava tão assim, né, se achando tanto, que ele nem ligou para Mordecai. Então ele chegou na casa dele, reuniu os amigos, a esposa e falou o seguinte, versículo 11. Contou-lhes Amã
a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. A rainha Ester chamou eu, gente, por um banquete com o rei. Ela chamou eu. Imagino a Amã batendo no peito e falando. E ela chamou eu para o banquete. E também, para amanhã, estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Nem sendo convidado para um banquete com a rainha Ester e o rei Assuero, nada deixava ele tranquilo enquanto ele não visse a morte de Mordecai, tá? Então ele queria ainda aniquilar Mordecai e o seu povo. Versículo 14. Então lhes disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem a Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Ai, que esposa boa que Amã tinha, né? Esposa má, né? Só alimentou mais ainda, né? Aquela vontade de violência, de morte, de vingança. Só aumentou mais ainda, né? A fúria de Amã. Ela poderia, né, como esposa, falar, ó, pera lá, Amã, calma, pensa direito, compensa você mexer com ele, né? Deixa ele pra lá, fica tranquilo, né? Pensa direito. Às vezes, né, gente? Tem gente que vem pra botar mais lenha na fogueira, né? E a esposa de Amã foi uma dessas. Falou, ó, sabe o que você faz? Prepara uma forca, né? E já fala com o rei já pra mandar enforcar Mordecai. E aí você vai pro banquete, curte lá, fica todo feliz. Mal sabia a Amã que ele estava preparando a própria forca. Olha só, gente. É forte, né? Então, a gente já tá entrando aqui no capítulo 6. Amã forçado a honrar Mordecai, gente. Aqui eu vejo a intervenção divina. Lembra que eles entraram em oração, em jejum? Aqui no capítulo 6 é a intervenção divina. Então escute, procure se manter em oração, em jejum, vida com Deus, que Deus vai intervir naquilo que você precisa. Aqui no capítulo 6 eu vejo a resposta do jejum, a resposta da oração. A honra está chegando. Preste atenção. Capítulo 6. Um momentinho. Capítulo 6. Amã forçado a honrar Mordecai. Gente, só o título, você já fala assim, a honra de Deus chegou para Mordecai. Naquela noite o rei não pôde dormir. Gente, olha essa intervenção divina. O rei não conseguia dormir naquela noite, do nada. O rei não conseguia dormir? Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Já vou explicar. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. E então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado.
Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: De quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Gente, eu fico imaginando a cara de Amã. Vou explicar aqui, ó. Naquela noite, o rei não conseguia dormir, do nada. Não conseguia dormir. Aí ele mandou trazer os livros que eram registrados, os feitos memoráveis, né? Tudo que se fizera, tudo que se passava de algo assim muito importante era registrado nesse livro. E ele mandou trazer o livro. E aí leram para ele. E aí o que ele descobriu nessa leitura dos livros memoráveis? Dos livros dos feitos memoráveis, que na verdade quem tinha salvado a vida dele quando tinha os eunucos do rei lá que quiseram matar o rei Assuero, ele descobriu que quem salvou a vida dele foi Mordecai, não foi Amã. E aí ele perguntou: qual foi a honra que a gente entregou para Mordecai? E aí os homens do rei falaram: nada, não foi entregue nada. E Amã estava no pátio do rei, chegando para poder falar com o rei para enforcar a Mordecai. E aí é quando o rei manda chamar Amã e pergunta para Amã, né? Que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? E Amã, na hora, eu acredito que ele pensou com ele mesmo: nossa, mas quem que o rei quer honrar? Quem que merece honra além de mim? Acho que não tem ninguém mais que mereça a honra do rei. E aí ele respondeu, pensando nele, né? Nossa, deixa eu caprichar aqui no que o homem deseja de honra, no que o homem merece de honra, porque mais uma vez eu vou ser honrada. Acredito que ele pensou dessa maneira. E aí a resposta de Amã, na verdade, era o que ele iria fazer com Mordecai, a honra que ele ia trazer a Mordecai. E aí ele fala, né? Ao homem que o rei deseja honrar, ele deve se vestir com as vestes reais que o rei costuma usar, né? O cavalo que o rei usa, esse homem deve também montar nesse cavalo, sair andando pela praça e anunciando que este homem está sendo honrado pelo rei. Então ele caprichou no pedido. E quando o rei fala para Amã, então se apresse, pega as vestes reais, pega o cavalo e faz assim tudo que você disse com o judeu Mordecai. Uau! A honra chegou para Mordecai através do próprio inimigo dele. Olha só. E no versículo 11, continuando, Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar.
Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Ó, depois que o próprio inimigo teve que honrar aquele que ele humilhava, aquele que ele desejava a morte, né? Amã humilhou, teve que exaltar, né, Mordecai, através dele mesmo. Ele foi embora para casa, imagino que com raiva, chorando, triste, com a cabeça baixa, falando: meu Deus, eu não acredito. Não acredito que esse homem está sendo honrado com as melhores coisas que eu desejava. Gente, então a gente aprende que a honra chega. A honra chega e às vezes até aquela pessoa que pega do teu pé, que você enfrenta alguma dificuldade, Deus usa até o inimigo para poder trazer honra, né, assim, para sua vida. Ele usa pessoas que talvez te perseguem para poder trazer a honra, mas a honra vem de Deus, né, através do Senhor para as nossas vidas. Então, finalizando aqui, porque já tá dando 36 minutos de vídeo, aqui hoje eu quis trazer a honra que chegou para a vida de Mordecai. Então, no versículo 13, contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Ó, Amã, então você presta atenção, porque se Mordecai foi honrado e o povo dele que é judeu, se ele foi honrado, o povo vai ser honrado, né? Vai ser livrado da morte. Então você toma atento que não deu certo o seu plano, não. Aqui quem vai acabar caindo certamente vai ser você. Então, ó, presta atenção no que você está fazendo. Falaram estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram a Amã ao banquete que Ester preparara. Lembra que a rainha Ester preparou um banquete para Amã e para o rei, né? Então, depois que Amã honrou a Mordecai, e ele chegou na casa dele frustrado, contando para a esposa, para os filhos, tudo o que tinha acontecido, ao mesmo tempo ali que ele estava contando, né? Os eunucos do rei já chegaram já de imediato para levar o Amã para o banquete que a rainha Ester tinha preparado para Amã e o rei Assuero. Então aqui a gente entendeu bem rapidamente que Deus honra, né? A gente aprendeu sobre se manter firme, né, na oração, nos caminhos do Senhor, que o jejum é uma arma poderosa, muito, muito poderosa, e há a intervenção divina, né? Aqui a gente viu no capítulo 6 a resposta de jejum, a intervenção de Deus, a honra chegando. Gente, a gente lê assim, né? Mas você imagina na vivência lá, na hora, Mordecai sendo honrado por Amã, pelo próprio inimigo. A honra chegou. E eu tenho certeza que para minha vida, para sua vida, a honra também vai chegar, viu? É só a gente permanecer firme. A gente aprendeu também com a rainha Ester, né? Por ela ter muita sabedoria, calma, tranquilidade, sábia, né? O momento certo de conversar, o momento certo de falar. Ela não agiu na sua agitação, na sua preocupação, no seu desespero, não. Ela manteve a calma, ela respirou até 10 e ela
soube o momento certo de conversar, de chamar o rei e de fazer o pedido dela. Então é uma outra coisa que a gente aprende também. A ter calma, a pensar melhor, a esperar, a refletir e saber o momento certo de falar, de pedir, né? De conversar, de explicar o que está se passando. Eu só vou ler o último trechinho aqui que eu achei interessante. No rodapé aqui da minha Bíblia, que fala do capítulo 6, versículo 1, né? Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Aqui no rodapé da Bíblia fala assim, ó. De acordo com os historiadores gregos, a lei obrigava oficiais persas a manterem arquivos de registros reais com relatos detalhados dos negócios dos reis da Pérsia. Esses livros das crônicas eram escritos em rolos de couro ou papiro e guardados com cuidado nos arquivos reais. Para os reis persas era uma questão de honra e uma política interessante recompensar generosamente aqueles atos leais beneficiassem o rei. Olha aqui agora. 5 anos depois de Mordecai frustrar a conspiração de assassinato, o rei percebeu que não havia lhe dado nenhuma recompensa. O rei decidiu recompensar Mordecai no mesmo dia em que Amã fez os preparativos para matá-lo. Este versículo é o centro narrativo do livro, pois deste ponto em diante a trama passa a favorecer os judeus. Mordecai não foi honrado no dia seguinte. Ele demorou 5 anos para ser honrado. Então, de repente, às vezes a gente está passando por uma situação que a gente quer ser honrado logo, que a gente fez uma coisa hoje e a gente acha que a recompensa já vai vir amanhã. Mordecai demorou 5 anos. Eu não estou querendo dizer aqui que a honra que Deus tem para você vai demorar 5 anos. Não. Tem alguns casos que realmente acontecem no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Mas o fato é que Mordecai, ele demorou 5 anos para ser honrado. E nem por isso ele se desviou dos caminhos, ele teve o seu coração raivoso com Deus. Não. Ele teve o ato de bondade, ele fez o que era para ter feito, né? Ele salvou a vida do rei de um assassinato e vida que segue. Continuou caminhando com Deus, fazendo o que sempre fazia, trabalhando honestamente, vida que segue. E depois de 5 anos é que ele foi honrado. E olha que interessante, no mesmo dia que Amã fez os preparativos para matar ele na forca, foi o dia que ele foi honrado. Olha que interessante. Gente, é muito lindo esse capítulo. Se você puder ler na sua casa. Desculpa. Capítulo 6. Amã forçado a honrar Mordecai. É maravilhoso e que o Senhor possa ministrar no seu coração cada versículo desse capítulo. E que venha trazer sobre a sua vida um refrigério, sabendo que você será honrado sim, no tempo determinado pelo Senhor, amém? Não é no nosso tempo. Pode ser que seja no dia seguinte, pode ser que demore um bom tempo, mas a honra chega. E a honra de Deus é maravilhosa. Eu vou finalizar por aqui, eu vou fazer uma oração para finalizar. E é hoje, e é isso. A gente fica por aqui hoje. Na nossa próxima leitura, a gente lê o capítulo 7, que fala que Esther denuncia a Amã, que é enforcado. No capítulo 7, o banquete que a rainha Esther propõe, né? É o acontecimento desse banquete e é onde a rainha Esther fala de Amã. Mas ela fala com muita gentileza, a gente aprende muito também com a rainha Esther. Amém, gente? Que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês. Continue firme,
caminhando, sabendo o momento certo de agir, que o Senhor vai trazer honra para a sua vida, amém? Senhor Deus, obrigada, Pai, por esta palavra. É muito, muito, muito bom poder estudar a palavra do Senhor e entender, ter o conhecimento, trazer para a nossa vida aquilo que o Senhor quer nos ensinar no nosso dia a dia. Eu peço que o Senhor abençoe a cada pessoa que teve essa leitura junto comigo, que o Senhor possa ministrar no coração, na mente dela, em nome de Jesus, que o Senhor possa acalmar o coração daquele que está aflito, daquele que de repente possa estar sendo perseguido, fazendo vários questionamentos ao Senhor, que o Senhor possa trazer um refrigério de calma e tranquilidade para a vida dessa pessoa, e sabendo ela que o Senhor vai honrar no momento certo e determinado por ti. Em nome de Jesus, é o que eu oro e eu declaro sobre a tua vida. Amém? Beijos, boa noite e até a próxima leitura.